então, já nos conhecemos, né, da disciplina, da nossa primeira aula e também das avaliações. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de uma galáxia, que é uma galáxia muito especial para nós, que é a nossa galáxia, tá? Que é a Via Láctea, que é a galáxia onde nós vivemos. Então a ideia é basicamente contar para vocês a história da nossa galáxia, contar como a gente descobre as escalas da nossa galáxia e no final fazer uma breve revisão do estado atual da arte sobre o conhecimento da nossa galáxia. Essa imagem que está aqui no fundo, tá? Isso daqui é uma fotografia real da nossa galáxia. E vocês podem ter a oportunidade de ver uma imagem como essa, bastando ir para um local escuro o suficiente, ou seja, indo, eu costumo brincar para o interior de verdade, tá? Então saindo a uns 400, 300 quilômetros daqui, preferencialmente longe de civilização, porque daí a gente não vai ter poluição luminosa, e apagando todas as luzes que estão na volta de vocês. E como a gente diz aqui no sul, melhor ainda se for num dia frio de Rengiacuso, tá? Por quê? Aí vai, se for um dia bem frio, de céu bem limpo, a umidade vai estar baixa e o céu vai estar bem transparente, bem claro. E a gente pode ver a Via Láctea, tá? Como esse espetáculo que está sendo mostrado aqui nessa foto. Pois bem, por que é importante a gente fazer esse exercício? Se a gente voltar no tempo, tá? Pensando lá nas primeiras civilizações, ou pensando nos gregos, as pessoas contemplavam o céu, elas olhavam para o céu, e ao fazer isso, sempre era em uma noite escura de verdade, porque a poluição luminosa não existia ainda, tá? No máximo uma fogueira ou alguma lamparina próxima a eles. E isso levou a dar um nome para esse objeto aqui visto no céu, o nome de Via Láctea, que é um caminho esbranquiçado como leite. A gente poderia ficar aqui falando por 1 hora ou mais sobre a denominação grega para Via Láctea, mas aqui eu vou abreviar a simplesmente o nome Via Láctea. Pois bem, nos idos de 1600, a gente acabou de comemorar 400 anos desse feito, um cidadão chamado Galileu Galilei, que ele construiu um telescópio, tá? A gente também poderia entrar na discussão aqui se foi ele que inventou o telescópio ou não. A gente passaria uma tarde toda também discutindo isso e talvez não chegaríamos a uma conclusão. Mas que ele construiu, não necessariamente como sendo o inventor. E ele pega esse telescópio e, ao invés de apreciar a natureza com ele ou observar o oceano para ver se barcos vinham ao longe, ele resolve apontar esse telescópio para o céu, para tentar entender o que é esse caminho esbranquiçado aqui como leite. E quando ele faz isso, a conclusão dele é que, na verdade, trata-se de uma multitude de estrelas. Então, a Via Láctea, do grego lá, já começa a ter uma mudança e passa a ter, então, essa ideia de multitude de estrelas. Já nos idos de 1700, o filósofo Immanuel Kant e o matemático Thomas Wright, eles propõem que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela deve ser um disco estelar em rotação e que o nosso sistema solar ele é apenas um componente dentro desse disco. Bem importante esse fato, porque nesse momento já se tem um conhecimento aqui de cerca de 100 anos, ou de um estabelecimento bem forte de cerca de 100 anos, do sistema heliocêntrico em prol do sistema geocêntrico. Tá? O Galileu também ele impõe vínculos observacionais muito fortes para o modelo heliocêntrico.
Pois bem, então passa-se um período aqui de novo de cerca de 100 anos e o William Herschel, que hoje dá nome a um telescópio espacial William Herschel, ele produz o que a gente chama de primeiro mapa de estrelas, primeiro mapa da Via Láctea, e para isso ele conta estrelas em diferentes regiões, mais de 600 regiões dentro do céu. Para a gente ter uma ideia, se a gente tentasse fazer um mapa dessa sala ou um mapa de relevo, não sei quais os cursos predominantes aqui, não sei se tem alguém da geografia, da geologia ou alguma coisa assim, tem? Então imaginem se vocês precisassem construir um mapa de alguma região, ou melhor ainda, um mapa topográfico de alguma região. Você não necessariamente precisa informação milímetro a milímetro daquela região, mas sim de regiões diferentes dentro daquilo, e você consegue construir mais ou menos um mapa do relevo, ou saber se aquilo é uma montanha, se é uma planície, tendo algumas observações de altitudes, por exemplo. Foi mais ou menos isso que o William Herschel fez. E para fazer essa observação e construir esse mapa, ele assumiu essas 4 premissas aqui. A primeira delas é que todas as estrelas têm a mesma magnitude absoluta. E esse é o nosso teste rápido número 1, tá? Isso poderia ter caído na primeira avaliação de vocês, faz parte da primeira área. O que é magnitude absoluta? Quem lembra disso? A magnitude absoluta ela é uma propriedade, como se fosse uma propriedade intrínseca da estrela. Ela é a magnitude que a estrela teria se ela estivesse a 10 parsecs de distância daqui. É o M maiúsculo da magnitude. A magnitude da estrela, quando a gente olha para ela no céu, sem estar preocupado com essa correção de distância, é o que a gente chama de magnitude aparente. Ou seja, ele assumiu que todas as estrelas são iguais e que o brilho delas ele só é diferente porque elas estão a diferentes distâncias, certo? Outra coisa que ele assume também é que a densidade de estrelas ela é aproximadamente constante no espaço. Isso é uma coisa que, se a gente olha para o céu, um local bem escuro, a gente tem algumas dúvidas se essa densidade é constante, mas o céu certamente é muito mais povoado de estrelas do que ele é se a gente fizer isso aqui em Porto Alegre. Outra hipótese que ele levanta é que não existe nada entre as estrelas. O nada aqui está grifado em maiúsculo, porque isso é uma coisa que vai ser bastante importante daqui a um pouco. E a outra premissa que ele levanta é que ele é capaz de observar as estrelas até os limites da nossa galáxia. Ou seja, ele consegue observar todas as coisas de dentro da galáxia. E com isso, então ele faz a primeira foto do Facebook da Via Láctea, tá? Então ele monta a primeira imagem da nossa galáxia, que é essa imagem aqui. Esse aqui é o primeiro mapa tentando representar como que é a nossa galáxia. E ele consegue tirar algumas informações bastante importantes. A primeira, ele diz que o Sol deve estar muito próximo do centro dessa distribuição, tá? Não são informações necessariamente verdadeiras hoje, tá? Mas são informações importantes. A outra coisa é que o tamanho do disco ele é 5 vezes maior do que a altura. Então, se a gente pensar como seria o disco, então pode pensar lá num disco de vinil, por exemplo. Imagino que todo mundo ainda lembre disso, tá? Se não lembrarem, um CD, tá? A gente pode usar até a escala, vai ser um pouquinho menor, mas é de espessura pequena comparado com o diâmetro, tá? O que ele observa é que o diâmetro é 5 vezes a espessura. Então dá para a gente pensar nisso como um pão de X, tá? Para ter uma ideia de como que era a imagem que ele monta para a galáxia. Pois bem,
Depois disso, a gente anda aqui um período de cerca de 100 anos de novo, e o astrônomo Captain, em 1915, ele publica os resultados de um estudo dele, onde ele faz medidas contando a densidade de estrelas e como essa densidade varia, e ele conclui que o Sol está a 38 parsecs ao norte do plano, tá? Ou seja, eu tenho um plano, norte está para cá, sul está para cá, o Sol está um pouquinho acima do plano, mas 38 parsecs, tá? E que o Sol está a 650 parsecs do centro. E ele determina, estima um tamanho para a nossa galáxia de 20 quiloparsecs, mais ou menos. Tá? Ele faz essa estimativa aqui de tamanho. Pois bem, passado mais um tempo, meio que no mesmo período ali, no início dos anos 1900, o Harlow Shapley, ele faz um estudo de estrelas variáveis dentro de aglomerados. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas estrelas daqui um pouco. E estuda e consegue determinar a distância de 93 aglomerados globulares. E quando ele analisa essa distribuição de estrelas, ou a distribuição dos aglomerados globulares dentro da galáxia, ele consegue inferir algumas coisas. Então a gente pode fazer um pensamento aqui, que seria um pensamento como esse. Se eu venho aqui na borda dessa mesa aqui, e eu começo a medir distâncias com relação à posição que eu estou, assumindo que isso aqui é uma esfera, tá? Para várias coisas, vocês, o projetor, o canto lá do lado da porta, e a gente faz a medida de todas essas coisas a partir da posição que eu estou. Se isso daqui fosse uma esfera, tá? A gente pode, com todas essas distâncias, fazer a distribuição dos objetos aqui dentro e encontrar o valor do centro dessa esfera. Para fazer isso de uma maneira ilustrativa e simples, a gente pode pensar em um sistema coordenado, tá? Onde a gente tem um plano X, um plano Y e um plano Z. A gente pode fazer uma projeção, por exemplo, no plano Y e no plano Z e projeta todos os valores nesse plano. Encontra o valor médio dessa distribuição, ou o centro da distribuição, tanto em Y quanto em Z. Então eu tenho um ponto coordenado que marca nesse plano. Faço a mesma coisa no plano X, que está aqui, e no plano Y que está aqui, ou seja, projeta tudo aqui, vê o valor dos pontos coordenados e faz a mesma coisa para o X e para o Z, tá? Projetando nessa parede aqui. Isso vai nos dar um ponto no espaço que é o centro dessa distribuição, tá? Ao fazer isso, ele concluiu algumas coisas, tá? O que ele conclui? Que os aglomerados eles não estão distribuídos uniformemente dentro dessa esfera. Ele também conclui que eles estão centrados na constelação de Sagitários, e ele estimou uma distância de 15 quiloparsecs, tá? De nós até o centro dessa distribuição. Então, o centro da distribuição, vamos assumir que está em alguma posição pelo meio da sala aqui, tá? E eu estou deslocado, na verdade, de um canto da sala. Por isso eu escolhi o canto da mesa aqui como minha posição. Então, a minha posição aqui, a posição da Terra com relação ao centro dessa distribuição, é de 15 quiloparsecs. Ele também estima que o objeto mais distante ele está a 70 quiloparsecs, ou seja, 55 quiloparsecs além do centro. Então, o objeto que está lá no canto da sala, ele está a 70 quiloparsecs de nós, ou seja, 55 do centro, e com isso, ele sabendo que ele não está no centro dessa distribuição e que ele não está também completamente na periferia, ele estima um tamanho para a nossa galáxia. O tamanho que ele estima é um tamanho de 100 quiloparsecs, tá? Então ele estima
esse tamanho, que é 5 vezes maior do que a proposta anterior do tamanho da Via Láctea. Pois bem, agora a gente pode dar um pequeno salto no tempo e dizer que ambos os valores estão errados. Tá? Por que ambos os valores eles estão errados? Um está superestimado e um está subestimado do valor real. Tá? Pois bem, qual foi o erro dos dois? O erro deles foi justamente considerar que não existe nada entre as estrelas. Tá? Ou seja, eles não consideraram um efeito que é o chamado efeito de avermelhamento, ou o efeito da extinção da luz. Como que esse efeito funciona? A gente pode pensar, por exemplo, no pôr do sol lá no Guaíba, tá? Que é uma visão tanto quanto legal, bonita, tá? A gente vai lá e faz uma observação do sol e a gente vê que o sol ele está avermelhado quando a gente está vendo o pôr do sol no Guaíba. Mas por que o sol está avermelhado? Ele está avermelhado porque os fótons azuis, ou seja, os fótons que têm comprimento de onda menor, tá? Esses fótons eles são ou absorvidos ou espalhados pelos grãos de poeira que estão na atmosfera, enquanto que os fótons vermelhos, que têm um comprimento de onda maior, eles conseguem passar. Então, quando a gente está olhando para o Sol, a gente só vê a parte mais vermelha da radiação dele chegando até nós no pôr do Sol, e a gente também vê, portanto, o brilho do Sol enfraquecido. Por isso que, de um certo modo, de tardinha, a gente consegue olhar diretamente para o Sol, tá? Enquanto que, na hora do almoço, agora, a gente não consegue e não deve, tá? Se a gente tentar fazer esse experimento, a gente pode queimar o olho, e eu não aconselho vocês a fazerem isso. Então, é muito perigoso olhar para o Sol com o olho desprotegido. Pois bem, então, o que será que existe no meio interestelar, no meio entre as estrelas? Aqui eu marco algumas densidades, número de partículas por centímetro cúbico interessantes. E eu marco o melhor vácuo que a gente consegue fazer em laboratório, tá? O melhor vácuo que a gente consegue fazer em laboratório ainda é muito mais denso do que o vácuo do espaço, tá? Mas ele não é vazio. Então, o meio entre as estrelas aqui, a gente vai ter, por exemplo, uma densidade aqui que pode chegar a escalas de 10 na 4, de 10 mil, de 100, de 1000 partículas, dependendo de onde a gente vai olhar, por centímetro cúbico. Ou seja, como a luz precisa percorrer uma distância muito grande, mesmo com essas densidades baixas, é muito fácil dela encontrar alguma partícula de poeira ser espalhada ou ser absorvida. Se ela é absorvida, esse grão de poeira vai se aquecer, ele vai reemitir no infravermelho, e a gente não vê isso. Então isso faz com que a conta da distância fique errada, porque se tu assume que o brilho da estrela ele não varia por conta de poeira, ele só varia por conta da distância, e tu tem poeira no meio do caminho, a estrela está mais fraca do que ela deveria estar, e há um erro na medida da distância, certo? Então esse daí foi o problema que os dois cometeram. Então, já que a gente começou a falar de extinção, o que é? Ela é causada pela poeira interestelar, que está concentrada na nossa galáxia, principalmente no plano. Então tem a poeira dentro da nossa galáxia interestelar. Se a gente for falar de outras galáxias, tá? A gente pode considerar inclusive a poeira entre as galáxias e a poeira das outras galáxias. E ela, só a título de informação para vocês, ela é dada em magnitudes e ela é representada pela letra A, com um subscrito indicando a banda espectral. Se for no azul é ADB, e se for no óptico, no visual, é ADV, tá? E se a gente olhar de novo a foto da Via Láctea, agora a gente consegue ver aqui que a gente tem uma região aqui mais escurecida e mais avermelhada.
Então, isso aqui é uma faixa de poeira que a gente tem na região do disco da nossa galáxia, do disco da Via Láctea, em direção ao centro dela. Pois bem, e só para ficar a ilustração aqui de como que acontece o espalhamento ou a extinção, essa aqui é a figurinha, assumindo que isso aqui são os fótons que estão escapando da fonte que eu quero observar, e aqui estamos nós como observadores. Isso daqui, agora, ilustra para vocês um caso visual da extinção, tá? São duas fotos diferentes, onde a gente tem uma combinação aqui dos filtros B, V e I, e aqui a gente tem um filtro B, I e K sendo combinados. Esse filtro K aqui é um filtro no infravermelho, e esses aqui são filtros no óptico. De uma região do céu essa foto. Então, quando vocês olham para cá, vocês não conseguem ver nada atrás dessa região. Por quê? Toda a luz está sendo bloqueada por essa nuvem de poeira que está na frente. Agora, se eu mudar o meu equipamento, tá? Eu mudo o equipamento e coloco um equipamento que é sensível a comprimentos de onda que os nossos olhos não são, mas eu posso fazer uma foto com isso, tá? Eu posso traduzir isso para alguma coisa que os meus olhos sejam capazes de ver. Eu vou ter essa imagem aqui, eu vejo que tem coisas atrás aqui. Então a gente consegue ver o efeito da extinção acontecendo aqui, tá? Um exemplo de uso do infravermelho é pegar um controle remoto, apontar para o olho, tentar ver alguma coisa e pegar e ligar a câmera do celular e fazer o mesmo exercício, tá? Na câmera do celular, geralmente a gente vê porque a câmera ela tem um espectro um pouco maior do que o espectro visível para fazer essa observação, tá? Bom, agora a gente vai continuar no nosso debate do que é a nossa galáxia até no início dos anos de 1900. Aqui eu vou frisar uma coisa, a gente está falando do ano 1923, tá? Existem pessoas no mundo que estão vivas e nasceram antes disso, tá? Por que isso é importante? Porque isso é um tempo de escala humana, tá? Da ordem, aí não dá 100 anos, né, para hoje, mas quando a gente está falando aí da ordem de 100 anos, é um tempo de vida humana. Existem pessoas que nasceram antes da Via Láctea ser considerada apenas uma galáxia. A Via Láctea era considerada o universo até esse momento. Tá? E as duas grandes perguntas abertas em 1923 eram: o que é a Via Láctea? E 2, o que são as grandes nebulosas vistas dentro, entre aspas, da Via Láctea? Pois bem, na primeira pergunta, a ideia era primeiro saber qual é a forma. Isso vinha se tentando trabalhar, já se tinha uma ideia de que deveria ser um disco, tá? Mas é só um disco, ou tem mais componentes diferentes ali dentro? Qual é o tamanho? Que é uma grande pergunta. E onde está o Sol? Porque existiam informações divergentes, tá? Colocando ele no centro ou mais na periferia da galáxia. Qual é o seu tamanho e quais os movimentos internos? Se é que existem movimentos internos. Essa era a pergunta lá. A outra pergunta é: o que são as grandes nebulosas? Primeiro, catalogá-las e descrevê-las com os grandes telescópios da época. Existiam telescópios já grandes, de escalas de metros para os espelhos na época. Segundo, são grupos estelares não resolvidos ou nebulosas gasosas. E finalmente, se pertencem ou não à Via Láctea, se são externas à nossa galáxia, que era chamado de universo I. Para quem gosta de história, sugiro dar uma pesquisada e estudar o grande debate acerca da Via Láctea, tá?
são algumas páginas bem interessantes da história da nossa galáxia e que discutem esses pontos aqui com bastante calma, tá? De novo, a gente poderia passar a tarde aqui conversando sobre isso, ou algumas horas, e eu vou deixar isso como um tema de casa para vocês. Pois bem, agora, para tentar resolver esses problemas, existe um grande problema, que é como que a gente pode determinar distâncias em astronomia com precisão e principalmente para coisas muito distantes. Isso é um fato extremamente interessante, porque a única informação que a gente tem acerca de um objeto astronômico é a radiação que ele emite ou que ele reflete, tá? E baseado nessa radiação eletromagnética que a gente consegue coletar, então, a gente precisa ser capaz de desenvolver métodos e técnicas para determinação da distância desses objetos. E isso dá a cara tridimensional, a ideia de tamanho, tá? Então, para conseguir resolver essas grandes questões, precisava-se avançar nisso e conseguir desenvolver métodos e técnicas e ser capaz de fazer isso de uma maneira melhor. Pois bem, em resumo, tá? Isso aqui não na época, mas mais moderno, a gente pode determinar distâncias com métodos como radar para os planetas internos, outros objetos próximos da Terra, por exemplo, a Lua. Na Lua a gente tem um espelho com um laser no Novo Texas que manda um sinal em direção à Lua, é refletido por aquele espelho, a gente sabe a velocidade desse laser, a velocidade da luz, calcula o tempo de ida e vinda desse impulso e mede essa distância com bastante precisão, tá? A paralaxe heliocêntrica, que já se conhece há muito tempo, só que essa só permite determinar distâncias pequenas, 500 parsecs. A paralaxe espectroscópica, que tem a necessidade de a gente conhecer o tipo espectral da estrela, conhecer mais um pouco sobre as propriedades físicas delas e, através disso, conseguir fazer medida de distâncias de até 10.000 parsecs. Modernamente, a gente sabe o tamanho da Via Láctea, tá? Isso não é nenhum segredo, imagino que todos vocês já tenham visto esses números. E a pergunta é, como que a gente pode fazer medidas maiores do que 10.000 parsecs? E adicionando, vocês lembram qual era o tamanho que o Shapley tinha estimado para a Via Láctea? 100.000 parsecs. Tá? Então, um tamanho muito maior que ele tinha estimado para a Via Láctea. E se tu não tiver um método confiável de fazer medida de distância, você mede a distância e o objeto está dentro da Via Láctea. E a Via Láctea se resume ao universo, então, naquele período. Pois bem, para responder essa pergunta, usa-se a relação período-luminosidade de estrelas variáveis pulsantes. Vocês já viram aqui no curso o que são essas estrelas variáveis, quando possivelmente com a Alejandra, ela deve ter falado um pouco para vocês acerca de estrelas variáveis. Mas são estrelas como, por exemplo, as estrelas cefeidas, que tem uma relação bem clara entre o período e a luminosidade. Então é uma estrela que ela muda o seu brilho, podendo ficar até 100 vezes mais brilhante no período de máximo do que no período de mínimo. Então isso faz com que se consiga ver essa estrela a uma distância muito grande. Se você tiver uma relação bem calibrada para essas estrelas variáveis, você pode encontrar uma estrela, mede o máximo, fica acompanhando ela, vai encontrar o outro máximo, fica acompanhando ela, vai encontrar o outro máximo. Isso vai permitir fazer a medida do período. Se eu tiver uma relação agora, desenhando aqui para vocês, eu tenho aqui a luminosidade e aqui o período no meu gráfico. Então, eu leio o período que está aqui, a relação é uma reta, leio o período, pego no gráfico, eu sei qual é a luminosidade. Se eu sei qual é a luminosidade, eu posso relacionar
essa luminosidade com o fluxo que eu posso medir dessa estrela, e isso está relacionado com o quadrado da distância que esse objeto se encontra. E a gente consegue então determinar qual é a distância desse objeto, correto? Então é uma técnica que permite fazer isso. Uma boa calibração dessa técnica é fundamental. O Horácio deve falar para vocês nas próximas aulas um pouco sobre energia escura e calibração em técnicas de medida de distância. Nesse caso não vai ser das estrelas ser feitas, mas sim das estrelas supernovas. Mas um cidadão chamado Edwin Hubble, ele se valeu dessa técnica no ano de 1925. E ele publicou um resultado um tanto quanto impactante. Aqui eu recortei o título do trabalho dele, das 25 páginas do artigo dele. E as pessoas simplificam isso um monte. E peguei a principal conclusão dele aqui do trabalho. Ele publicou isso no boletim do observatório, onde ele fazia as observações dele, e ele coloca essa galáxia aqui, NGC 6822, tá? Conhecida como a galáxia de Andrômeda, como um sistema estelar remoto. Remoto no sentido de que está muito distante. E a conclusão que ele toma é que é um sistema isolado de estrelas e nebulosas do mesmo tipo que as nuvens de Magalhães, só que a conclusão que ele diz que ela é menor e muito mais distante. Essa parte do menor ele estava equivocado, tá? Mas que está muito mais distante está correto. Então o Hubble ele coloca um novo paradigma. Não o telescópio Hubble, e sim o Edwin Hubble, tá? Depois o telescópio Hubble coloca outros novos paradigmas. O telescópio espacial Hubble leva o nome do Edwin Hubble. Essa é uma grande descoberta que ele faz e abre o que a gente conhece como universo hoje. Porque ele descobre que a nebulosa de Andrômeda, que é uma grande nebulosa, ela é um sistema estelar com gás muito parecido com as nuvens de Magalhães, e que esse objeto está a uma distância que não caberia dentro da maior distância já medida para a Via Láctea, certo? Pois bem, é um artigo que está linkado aqui e eu vou mostrar as imagens que ele usava para fazer isso. Isso aqui é uma imagem negativa da grande nebulosa de Andrômeda que ele estava estudando, e as letras romanas aqui indicam as estrelas variáveis que ele observou. E aí ele faz todo um estudo, consegue os períodos dela, usa a relação período-luminosidade e consegue determinar a distância. É um trabalho um tanto quanto interessante de ser lido, porque ele toma um monte de cuidado para contextualizar com as coisas da época, e é uma coisa tão à frente do seu tempo colocar uma posição firme de que ele encontra um objeto que está fora do universo, tá? O universo em termos Via Láctea, ok? Pois bem, então agora, sabendo que a Via Láctea ela é uma galáxia, como eu já disse lá no comecinho da aula, mas agora historicamente contextualizado, e como que isso acontece, a gente pode dar um pulo no tempo e fazer um sumário das coisas que a gente conhece acerca da nossa galáxia, tá? Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, técnicas e métodos foram melhorando, a gente consegue métodos mais precisos para medida de distância, a gente consegue dados de qualidade muito melhor, a gente consegue colocar telescópios no espaço para fazer observação, então livre do problema da atmosfera, tá? A gente consegue telescópios que observem em comprimentos de onda mais distintos. A gente tem o advento do CCD, que permite fazer a análise das coisas com o computador muito mais fácil do que se faria com uma placa fotográfica. Pois bem, com tudo isso, a gente pode começar a tentar responder algumas perguntas, tá?
Essa pergunta aqui é uma pergunta que o Hubble não chegou a responder. É uma pergunta do como é a nossa galáxia. Tá? E aí eu coloco aqui imagens de várias galáxias para a gente ter uma ideia. Como será a nossa galáxia? Responder essa pergunta, ela é um tanto quanto delicada porque a gente está dentro da nossa galáxia. Tá? E a gente não tem uma visão como um todo dela. É mais ou menos como se alguém tivesse escondido atrás dessa mesa aqui e tentasse dizer como é a sala. Tá? Enxerga algumas coisas, tem uma noção de mais ou menos como deve ser, mas é um tanto quanto complicado fazer isso. Então, aqui eu volto à imagem que estava lá na capa da Via Láctea e eu coloco uma outra galáxia aqui, vista de perfil, que é essa galáxia aqui, tá? Que é a galáxia NGC 4565. E há uma grande semelhança entre essas duas imagens. Tá? Então a gente já pode dizer que a Via Láctea, no mínimo, é parecida com a NGC 4565 sob alguns aspectos. Tá? Pois bem, então a gente pode continuar agora a olhar para a nossa galáxia e vocês tiveram a oportunidade de fazer uma observação astronômica, tá? Ocular. E nessa observação astronômica, se vocês tiveram a sorte de ter uma noite boa, uma noite de céu limpo, vocês devem ter visto alguma nebulosa. Tá? Essas nebulosas, elas fazem parte da nossa galáxia. Tá? São nebulosas como, por exemplo, essas que estão mostradas aqui. Aqui é Órion. Tá? Essas nebulosas, elas são compostas por gás e poeira. Isso está entre as estrelas. Na verdade, essas nebulosas aqui são berçários de formação estelar. Então, eu acho que o professor Alan falou para vocês sobre formação de estrelas. Vocês têm as estrelas formadas. Depois que a estrela nasce, lá da nuvem de gás molecular, ela ioniza o gás na sua volta e forma o que a gente chama de uma região H2, ou uma nebulosa. E essas regiões são conhecidas como berçários de formação estelar. É onde estão as estrelas recém-formadas, elas estão embebidas ali dentro. E elas ionizam esse gás. Tá? O que domina é o gás, tanto em massa. Esse gás é composto por hidrogênio e hélio, e ele pode estar no estado ionizado, neutro ou molecular. O gás ionizado, ele é um gás faltando, um átomo faltando elétrons, tá? Um ou mais elétrons, dependendo do átomo que a gente estiver falando, pode faltar mais de um elétron. Se for o hidrogênio, pode faltar um elétron, certo? Ele também pode estar neutro ou ainda num estágio molecular. Esse estágio molecular, tá? Ele é quando a gente tem, por exemplo, o CO ou o H com 2 embaixo no estado molecular. Então tem bastante química aqui também. Pois bem, tem poeira, como a gente já viu. Aqui, por exemplo, a gente tem uma nebulosa que mostra bastante a poeira. A poeira são partículas que a gente pode dizer minúsculas, elas têm escalas de micrômetros, ou seja, da ordem de 10 a menos 6 metros, são coisas bem pequenas. A poeira, ela representa cerca de 1% da massa do gás, então é tipo 99% da massa do gás, da massa da nebulosa é gás e 1% é poeira. Ela é formada principalmente de carbono, silicato, gelo. Também tem alguns outros materiais, como o ferro aqui. Ela absorve a luz visível e reemite no infravermelho. Então, ela não deixa a luz visível chegar, ela se aquece e ela emite no infravermelho. Então, ela pode ser detectada mais fácil no infravermelho e no óptico ela só é detectada pelo fato da gente não ver uma região. Pois bem, então agora a gente já sabe que tem essas nebulosas dentro da nossa galáxia e a gente já sabe que ela tem uma cara tipo aquele disco da NGC 4565.
A gente pode dar uma olhada aqui para uma foto mais moderna de Andrômeda e para a NGC 4314, tá? Isso aqui são outras galáxias e o que a gente vê? Que nessas outras galáxias, na estrutura espiral delas, a gente tem um monte de nebulosas. Então é razoável a gente supor que a nossa galáxia ela também tem uma estrutura espiral. Essa estrutura espiral ela é difícil de ser visualizada porque a gente está no plano do disco e a gente tem que olhar através do disco para conseguir fazer as observações e tem muita poeira que bloqueia a luz. Então, a gente pode tentar fazer mapeamentos da nossa galáxia em outros comprimentos de onda, como por exemplo fazer em micro-ondas, o que foi feito pelo satélite COBE, tá? Onde, se eu quisesse fazer uma foto de toda essa sala, olhar uma foto de toda a sala junto, tá? Eu poderia fazer uma foto panorâmica, então eu tiro uma foto, sei lá, vou pegar o centro da sala aqui, tiro uma foto aqui e vou tirando sucessivas fotos em toda a volta. Daí eu pego essas fotos, coloco todas elas lado a lado, de modo que quando eu abra isso, aqui nos meus dedos do lado direito, tá? Na minha mão direita, a gente vai ter o início dessa foto. Nos meus dedos do lado esquerdo, então a coisa continua, a gente vai ter o final dessa foto. É como se faz os mapas mundi e etc. Tá? Por exemplo, abre a projeção. Então aqui tem um exemplo de como dá para produzir essas imagens. Isso daqui é uma foto da Via Láctea. Aliás, são muitas fotos da Via Láctea, porque isso daqui é um mosaico de várias fotos. E a gente consegue ver aqui que tem um disco, que tem uma região aqui no centro que tem um pouco mais de estrelas. Pois bem, então a gente já tem essa noção de ser um disco e a gente já sabe também que galáxias espirais, elas têm os braços espirais no disco. Então, é muito razoável supor que a nossa galáxia seja uma galáxia do tipo espiral. Tá? Aqui é a foto ampliada para vocês verem. Pois bem, então, respondendo à pergunta, ela é uma galáxia espiral com o Sol no plano do disco. Então, se a gente está observando daqui de cima, o disco está aqui, a gente vê a galáxia com a espiral aparecendo aqui. Se a gente estiver observando aqui do lado, a gente vê ela de perfil, a gente vê o disco, tá? Então, como exemplo, o celular, se eu colocar ele assim para vocês, vocês conseguem ver o tamanho dele, certo? Então, seria a visão do observador aqui de cima. Se eu colocar ele assim, vocês conseguem ver a espessura dele. Então, estão vendo de perfil ou estão vendo de frente a galáxia, tá? Lembrando que a gente não pode viajar para fora da galáxia e tirar uma foto dela de perfil ou uma foto dela de frente, tá? Isso é só uma suposição feita aqui, tá? Pois bem, então, agora a gente pode começar a pensar nas escalas da nossa galáxia. Então a gente já sabe que ela é uma galáxia espiral, ou seja, é um disco, e ela deve ter tamanhos e componentes distintos, e essas componentes devem ter tamanhos também já determinados. Pois bem, e aqui a gente já tem um resumo disso. Então a gente tem um bojo, a gente tem um halo que está em volta desse bojo. Então o bojo, a galáxia tem o bojo, o disco e o halo na volta, tá? As escalas são: estamos no centro a cerca de 28 anos-luz, tá? Isso depende um pouco de como foi feita a medida, porque esse é um valor ainda não bem determinado, tá? A espessura desse disco é da ordem de 1000 anos-luz. O tamanho aqui da galáxia, do disco, tá? É da ordem de 100.000 anos-luz. Então é um disco fino pelo seu tamanho, certo? Mas tem um halo gigantesco em volta que tem aglomerados globulares nesse halo. Uma maneira de pensar nisso, tá?
bem fácil, é a gente pensar em um chapéu, tá? Pense num chapéu com uma aba grande, certo? A cabeça do chapéu aqui, só que eu vou pegar dois chapéus, eu vou colar um no outro, tá? Então eu tenho as cabeças do chapéu aqui, que formam o bojo, e as abas formam o disco. Se eu pegar esses dois chapéus colados, as cabeças estão aqui e o disco está aqui, e mostrar para vocês assim, vocês não conseguem me dizer se isso é um chapéu costurado ou é um chapéu trançado, certo? Porque vocês só estão vendo ele de perfil. Se eu virar o chapéu, agora a cabeça está aqui e o disco está aqui, vocês vão conseguir ver como que é o desenho para poder dizer se é costurado ou se é trançado. Ou seja, revelou a estrutura espiral ou vocês só estão vendo ela de perfil, ok? Continuando então, isso aqui é uma ilustração dos braços espirais da nossa galáxia. Isso é uma coisa mais ou menos bem estabelecida desde 2008, teve uma mudança mais ou menos grande em 2008, com as observações do Spitzer, mostrando que muito provavelmente a nossa galáxia ela tem dois grandes braços espirais e que esses braços têm ramificações, tá? E essa nossa galáxia aqui está ao centro dela, e a posição do Sol está mais ou menos aqui nesse cartoon, em uma ramificação desse braço aqui, tá? Então, para a gente ter uma ideia de onde a gente vive dentro da galáxia. Pensando nas componentes então, ela tem uma halo, que por enquanto eu vou me restringir a chamar de halo, depois eu vou separar esse halo em halo estelar e um halo de matéria escura, tá? A gente vai falar também um pouco. Tem um disco que na verdade não é uma estrutura só, eles duas estruturas, tem um disco fino e um disco espesso. A gente está a uma distância aqui de 8,5 quiloparsecs do centro, tem um bojo, e no centro da galáxia tem o que a gente chama de centro galáctico. A gente vai dar uma olhada em cada uma dessas componentes agora. Começando pelo halo estelar, que é essa região aqui, onde os aglomerados globulares estão. Tem estrelas bem tênues, como por exemplo a que está marcada aqui, tá? Que estão no halo. Então, ele tem um formato esferoidal, ele envolve a galáxia, tem baixa densidade, é composto dominantemente por aglomerados globulares. A população de estrelas é uma população antiga, ou seja, uma população que a gente chama de população 2. A definição das estrelas quanto à população é: população 1 são as primeiras estrelas que a gente enxerga no céu, ou seja, são as últimas que nasceram, são as mais massivas, mais brilhantes. População 2 é a população anterior a essa população 1. Então são estrelas que nasceram antes das estrelas da população 1. Tá? E população 3 veriam a ser as primeiras estrelas que se formaram. Pois bem, essas estrelas elas são avermelhadas, amareladas, são estrelas frias e elas dominam nessa componente. Pois bem, agora a gente foi do halo estelar, a gente pode continuar olhando o halo estelar e tentar estimar qual é a massa e quais são as coisas mais relevantes que tem nele. Aqui eu faço um adendo para falar do 47 Tucano, que é um aglomerado globular que está no halo da nossa galáxia. E aqui vocês conseguem ver uma imagem do telescópio espacial de um pedaço dele aqui, e a gente consegue ver que tem estrelas amareladas aqui, certo? Então, é uma população estelar velha. A massa luminosa do halo, ela não é muito grande, da ordem de 10 a 9 vezes a massa do Sol. Em torno de 1% são os aglomerados e o resto são as estrelas de campo, que a gente diz, tá? Então, embora as estrelas de campo sejam poucas, o halo é grande e quando a gente soma tudo, elas representam bastante da massa do halo, ok?
Então, tem um monte de informação importante do fóssil da nossa galáxia ali, tá? Informação da história da galáxia. O bojo, que é essa região aqui mais central, também tem um formato esferoidal. As estrelas são mais amareladas e avermelhadas, ou seja, tem uma mistura de estrelas mais jovens e estrelas mais velhas. A população predominante, não quer dizer que não tenha outras, é de estrelas velhas, tem população 2 também. Tem gás e tem poeira na região central, e tem uma barra de estrelas no centro da nossa galáxia também. Bom, o disco é a próxima componente. Ele tem uma forma de um disco achatado, como a gente já viu. A população dominante em número é de estrelas frias, tá? Alaranjada e avermelhada. Possui muitas estrelas azuladas, é onde tem a formação estelar. Então, em luz, essas estrelas aqui dominam, certo? Em número dominam as estrelas mais tênues, mas em luz dominam as estrelas mais massivas, que são mais quentes e mais luminosas, portanto. Tem muitas estrelas de população 1 no disco, que são as estrelas mais jovens, e no disco também se encontram os aglomerados abertos, que talvez vocês tenham conseguido observar, como por exemplo a caixinha de joias, talvez tenha sido um dos objetos que vocês observaram. Mas o disco, ele é muito mais complexo do que uma estrutura só. São duas estruturas que têm idades diferentes, tá? Então, o disco fino, que é essa parte, o disco espesso, que é essa parte em amarelo aqui, mais externa, tá? Ele tem estrelas mais velhas do que o disco fino, que é onde tem a formação estelar acontecendo, e ele tem a vasta maioria das estrelas com idades menores do que 8 bilhões de anos, e ele tem gás, enquanto que o disco espesso, ele tem muito menos gás do que o disco fino, certo? E, de novo, os aglomerados globulares têm idades de mais de 10 bilhões de anos aqui, que estão marcados no mapa. Agora a gente pode tentar entender, tá, se existe algum movimento dentro da nossa galáxia. E aqui eu mostro para vocês um vídeo feito com o satélite Gaia, tá, da ESA. E esse vídeo, ele é uma simulação em parte, anos a partir de agora, da onde as estrelas que eles estão mapeando vão estar, porque eles conseguiram descrever pedaços da órbita delas. Então vocês conseguem ver que tem uns pontinhos se movimentando aqui, tá? Esses pontinhos que estão se movimentando são basicamente as estrelas do halo. As estrelas do halo, elas têm movimentos mais randômicos do que as estrelas que estão no disco. As que estão no disco têm um movimento mais circular, tá? É muito mais difícil observar esse movimento circular aqui, tá? Porque está no plano que a gente está tentando olhar. Mas a gente pode, bom, esse vídeo ele só vai continuar mostrando isso, então vamos passar, vocês podem ver com calma depois em casa. Em resumo, o que a gente vê é que as estrelas do disco têm um movimento circular, ou seja, um movimento numa elipse em torno do centro, enquanto que as estrelas do halo têm órbitas, tá? São órbitas virializadas aqui, com um movimento mais randômico. Pois bem, outra informação importante é tentar determinar a massa da nossa galáxia, para saber qual é o tamanho dela, ainda tentando responder tamanho e massa, em propriedade física, mais importante a gente saber a massa. E a gente pode pensar, ela é um disco, se ela é um disco, eu posso pensar como um disco planetário, tá? Eu tenho o Sol, os planetas em volta do Sol, e eu posso me valer então de rotação do tipo kepleriana para explicar isso. Que significa o quê? Para mim explicar como que essa partícula se move em torno dessa massa, basta eu igualar a força gravitacional à força centrípeta aqui, igualo essas duas expressões, e eu posso vir aqui e simplificar o m,
e simplifico o R aqui com o quadrado aqui. Ou seja, não interessa a massa que eu estou colocando naquela posição, e sim da partícula de prova, e só sim a velocidade que ela vai ter na distância que ela vai estar. Então, resulta que a gente tem uma expressão aqui para determinação da massa, que é proporcional à distância e ao quadrado da velocidade orbital dessa partícula. Tá? Isso aqui é só a constante gravitacional. Isso me permite pegar uma partícula a qualquer distância da galáxia, que eu consiga fazer medida, e estimar qual é a massa que está para dentro desse raio. A massa que está para fora eu não consigo determinar com isso. Ok? Ou melhor, eu posso construir um gráfico da velocidade com o raio e ver como a velocidade vai variando, isso é proporcional à massa, tá? E consigo construir então esse gráfico. Pois bem, esse é um gráfico que começou a ser construído aí em décadas de 60, 70, 80, tá? Tenta-se construir esse gráfico. Até um pedaço ele é construído com observações aqui do óptico, luz das estrelas, tá? Então, a partir das regiões mais externas, constrói-se com observação de gás molecular, emissão em rádio, aqui por exemplo a emissão do hidrogênio em 21 centímetros, atômico e molecular, né? O gás. Pois bem, se a rotação for kepleriana, eu consigo estimar como que deveria ser isso, porque eu consigo ter uma ideia, pelo menos para um bom pedaço aqui, de como que é a distribuição de brilho dentro da galáxia, certo? Então eu tenho um bojo, um disco, voltando ao nosso modelo de chapéu, tá? O chapelão de palha. Eu tenho o bojo aqui na região central. Se eu fizer uma medida bem do centro e me afastar um pouquinho para o lado, eu coloquei mais matéria para dentro e mudei a velocidade. Me afasto mais um pouco, mais matéria, vou fazendo uma série de esferas concêntricas e vou medindo a massa que tem ali dentro. Isso vai dar uma rotação do tipo disco rígido, no final das contas. Vai ser linear essa relação. Tá? Agora, quando eu sair dessa região que domina em massa, eu continuo colocando as esferas. A massa só vai entrar com um disquinho. Então, eu saí do Sol, cheguei em Mercúrio, eu já tenho um raio bem maior, a coisa já não varia mais linear e a velocidade cai com 1 sobre R. Eu aumento de Mercúrio para Vênus e assim por diante eu vou fazendo na galáxia, estou indo no disco. Então eu esperaria que houvesse uma queda desse tipo aqui na curva de rotação. O que é observado é diferente. E a gente tem então um problema agora colocado, moderno aqui, que tem alguma coisa estranha. Eu estava tentando medir a massa, afinal de contas, tá? E isso daqui tem a ver totalmente com a massa. E não me importa nada mais do que conseguir medir a velocidade desse objeto a essa distância, e não me interessa o que é esse objeto. Se é uma estrela, se é um átomo, certo? Não interessa fazer a medida da velocidade. Pois bem, a gente pode então partir para um modelo aqui teórico. O que a gente observa, que é uma coisa estranha, a gente tenta analisar isso como, nesse caso aqui, a parte interna uma rotação de disco rígido, a parte externa uma rotação kepleriana. Coloca-se essas duas coisas juntas e a gente pode ir lá e calcular qual é a velocidade que o Sol deveria ter na posição que ele se encontra. Quando a gente mede essa velocidade, a gente encontra uma velocidade de 220 km por segundo. E a velocidade que a gente calcularia, 160 km por segundo. E essa coisa só piora à medida que a gente vai se afastando do centro da galáxia. Então, isso traz um problema, que é um problema de massa faltando. Está faltando massa. Tá? E essa massa que está faltando, a gente chama de matéria escura. Tá?
não é energia escura, é matéria escura por enquanto, tá? Energia escura vai se falar nas próximas aulas, mas hoje a gente está falando então da matéria escura que ela interage gravitacionalmente, mas ela não emite radiação eletromagnética, portanto, a gente sente os efeitos dela, mas não consegue enxergar ela, ok? Então, em resumo, é isso que muda a curva de rotação, tá? Então, como a matéria ela diminui com a curva de rotação, ela deveria cair lá na periferia da galáxia. Não é isso que a gente observa, e daí a gente tem uma pergunta: a galáxia contém matéria não visível? E a resposta é sim. 2/3 e ela se estende muito além da matéria visível. Então agora a gente está falando de um outro halo, do halo de matéria escura, e não do halo estelar que a gente estava falando até há pouco. E a pergunta é, como que a gente pode tentar entender isso? Para tentar entender isso, a gente vai falar aqui, então, de algumas premissas. Quando toda a massa das componentes luminosas da Via Láctea ela é combinada, a massa da galáxia é da ordem de 9 vezes 10 na 10 massas solares. Esse valor é um valor bem razoável para distâncias galactocêntricas menores do que a distância que o Sol está do centro da nossa galáxia. As órbitas mais externas começam a ficar bem complicado de explicar. Aparentemente, tem uma outra componente que ela é crucial para conseguir explicar isso. Ela causa, inclusive, distorções no disco de hidrogênio atômico, que a gente chama de warps, tá? E esse halo, então, de matéria escura, ele se distribui como um envelope adicional de toda a galáxia e ele se estende a distâncias de até 230 quiloparsecs. Qual é o tamanho da nossa galáxia? 100 mil anos-luz, que dá cerca de 30 quiloparsecs. Tá? A gente está falando que esse halo de matéria escura é de 230 quiloparsecs. Então, ele é muito maior. Então, cuidado sempre com o tamanho da nossa galáxia. Tá? Ela é uma pergunta dúbia, tá? Mas se não vem a informação adicional de qual é o tamanho do halo de matéria escura da Via Láctea, então, se ele for qual é o tamanho da Via Láctea, 100 mil anos-luz, certo? Que é o tamanho da medida de matéria visível. Se a gente se basear na influência gravitacional da matéria, ou seja, eu vou pegar as observações da curva de rotação aqui, bem distantes aqui do centro, a distâncias galactocêntricas muito maiores do que 14, tá? Que é onde a gente estaria mais ou menos aqui, para a distância gráfica também não está muito em proporção, a distâncias muito maiores, a gente pode fazer um estudo da distribuição, de como deve ser a distribuição da matéria escura, ou seja, que está interagindo gravitacionalmente. Isso foi feito pelo Navarro, Frank e White, tá? Eles propuseram uma expressão para dizer como que é a distribuição de densidade de matéria escura dentro do halo da nossa galáxia, ou do halo de galáxias, na verdade, tá? Um plural. Se a gente pegar essa expressão, a gente pode resolver ela, a gente pode colocar distâncias galactocêntricas aqui, e pode, densidade é massa sobre volume, e a gente pode lá determinar qual que é a massa que deve ter ali. E a massa determinada é para raios de até 50 quiloparsecs, da ordem de 5 vezes 10 na 11 massas solares, e para os 230 quiloparsecs, da ordem de 2 vezes 10 na 12 massas solares. Então, vejam, ou tentem ver, tá? Que 95% da massa da nossa galáxia é matéria escura. A gente não sabe o que é, tá? 95%. Problema moderno da nossa galáxia. Agora a gente pode ir para a última componente, que é o centro galáctico, tá? O centro galáctico é uma região onde a densidade de estrelas aumenta um monte, ou seja, é bem a região central. Tem muita poeira e gás na direção do centro. Lembra que a gente está em cima do disco, tentando observar em direção ao centro, e quando a gente está tentando fazer isso, a luz ela está passando por
um monte de poeira até chegar a nós. Então, a gente tem a nossa linha divisada muito ocultada por poeira. Pois bem, devido a essas coisas, as observações do centro galáctico elas só vão poder ser feitas em comprimentos de onda maiores do que 1 micron, porque daí a luz consegue passar pela poeira e chegar até nós. Lembram da imagem da banda K antes e da imagem óptica? Na óptica não se enxerga nada, na imagem infravermelha, a banda K, a gente consegue enxergar aquelas estrelas atrás da poeira. Ou em raios X e raios gama, mas nesse caso aqui precisa ser com satélite, porque a nossa atmosfera bloqueia boa parte dos raios X e raios gama. Pois bem, então a gente pode vir aqui e ver algumas fotos aqui do centro da nossa galáxia. Aqui está o disco, isso aqui é uma imagem no infravermelho, a gente dá um zoom em direção ao centro e dá mais um zoom em direção ao centro. E a gente consegue ter imagens hoje, modernamente, utilizando comprimentos de onda do infravermelho, onde essa escala aqui, essa seta aqui, representa uma luz. Tá? Lembrem-se que a gente está falando de uma escala galáctica de 100 mil anos-luz. A gente está conseguindo olhar uma luz. Então a gente está conseguindo ver um detalhe muito fino dessa coisa. Embora ainda seja muito grande, mas a gente está olhando um detalhe bem mais fino da região central. Tá? Uma campanha observacional iniciada ali na década de 80, final da década de 80, para fazer um acompanhamento da posição de uma série de estrelas no centro galáctico. Ela permitiu medir velocidades de estrelas a distâncias menores do que 2 pársecs do centro da galáxia. Ou seja, escalas muito pequenas no centro da galáxia. E mapeando em especial uma estrela chamada S2, tá? Consegue-se mapear a órbita dela aqui. Isso aqui é uma ampliação enorme da região central, que tem uma setinha. Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês. Mapeia-se, aqui são medidas, e para cá a estimativa da órbita. Com esses valores consegue-se determinar isso. Ao fazer esse mapeamento, pode-se dizer, então, a órbita é uma órbita elíptica. Se a gente pensar nas leis de Kepler para o sistema solar, as órbitas são elípticas como o Sol em um dos focos. Tem que ter alguma coisa no foco. Essa alguma coisa que necessariamente precisa entrar no foco está representada nesse gráfico aqui e é um objeto de 4 milhões de massas solares. Tem um lugar que a gente não enxerga nada. Vou voltar aqui. É nessa região aqui. Se isso fosse um aglomerado de estrelas, tá? Muitas estrelas juntas, eu teria que detectar isso. Eu observaria isso. Eu não detecto. E a escala é muito pequena para ser um aglomerado de estrelas desse tamanho, tá? Dessa massa, lá naquela região. Então, vamos guardar isso na memória por enquanto. Aqui, a gente tem um videozinho da simulação, tá? Dessas órbitas, não da simulação, mas sim da posição. Todas as estrelas estavam lá e estão mostrando as órbitas delas aqui com o passar dos anos. E no final tem a posição de todas elas. Essa aqui é a S2, tá? A que está no centro aqui. Deixa eu passar de novo, bem rapidinho. Tá? Prestem atenção a S2. Tá? Vamos lá. Ela faz a órbita toda. Então o período dela é 15 anos. Foi possível acompanhar essa estrela e fechar a órbita com precisão. E quando se coloca todas as estrelas juntas no centro e resolve o problema para a massa que precisa estar nessa região aqui do centro, a solução em 2009 é 4,31 vezes 10 na 6 massas solares, como uma incerteza que ela é dominada aqui pela determinação da distância ao centro da galáxia. Certo? A coisa mais difícil é dizer a que distância do centro
nós estamos da galáxia para resolver esse problema aqui, ok? Bom, continuando ainda no centro galáctico, na década de 30 começa a era de fazer observações astronômicas utilizando comprimentos de onda rádio, utilizando antenas como as antenas parabólicas, tá? As grandonas, essas que existiam aos montes alguns anos atrás. Na Segunda Guerra Mundial, a radioastronomia ela tem um avanço muito grande. Por quê? Tenta-se melhorar a comunicação intercontinental para conseguir mandar as informações de um hemisfério para o outro. E isso faz com que os detectores e as antenas melhorem cada vez mais, tá? E os astrônomos sempre preocupados em virar elas para o céu, certo? E tentar fazer observações astronômicas. Isso começa a possibilitar, lá pela década de 80, de fazer uma observação no centro da nossa galáxia, utilizando radiotelescópios. Essa aqui é uma imagem de algumas das antenas do melhor radiotelescópio em operação no mundo hoje, tá? Chamado ALMA, que está no deserto do Atacama, no Chile. Ele tem feito descobertas sem precedente de várias coisas, porque a resolução espacial dele é impressionante. E as primeiras observações que foram feitas com o VLA, e aqui tem uma publicação feita na Nature, tá? No ano de 84, de glóbulos rádio no centro da nossa galáxia. A gente pode olhar uma figurinha colorida que fica um pouquinho melhor, feita com o VLA, aqui estão as antenas. A grande vantagem da radioastronomia é que os comprimentos de onda são maiores e dá para fazer o uso de uma técnica que a gente chama de interferometria. Eu posso somar os sinais das diferentes antenas e ter um sinal muito melhor e ter uma resolução espacial, portanto, muito melhor. Tá? Então, consegue-se fazer isso e observar o centro galáctico. Aqui tem várias coisas marcadas aqui nessa imagem rádio, mas a gente está preocupado em dar uma olhada aqui em direção a Sagitários A. Pois bem, ainda com o advento da radioastronomia, é possível fazer uma imagem com o VLA aqui em 6 centímetros de uma região bem no centro da nossa galáxia e observa-se pequenos braços espirais no centro. Esses não são os braços que a gente estava vendo antes. Esses estão lá no centrinho da galáxia, tem os braços espirais, que significa que deve estar indo material em direção ao centro da galáxia, espiralando, tá? Bem na região central. Então, se a gente somar todas as evidências que a gente tem no centro da nossa galáxia, elas apontam para o fato de a gente ter um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Tá? A gente vai falar mais desses caras na aula sobre galáxias de núcleo ativo. A massa e o raio desse buraco negro supermassivo lá no centro é da ordem, a massa de 4 vezes 10 na 6 massas solares, e o raio da ordem de 16 vezes o raio do Sol. Pois bem, se a gente pegar e tentar estudar a emissão lá no centro da nossa galáxia, oriunda da acreção de matéria a esse buraco negro supermassivo, a gente tem um disco de acreção ali, e se tudo isso for verdade, a gente deveria observar emissão em raio-x, em raios gama, além dessa emissão em rádio que a gente observa no centro dessa galáxia. Então, estão vendo, eu estou indo de um extremo de baixa energia, que é rádio, para um extremo de alta energia, que é raios gama e raio-x. Quando a gente junta isso, em 2015, o telescópio Fermi, ele faz a observação da emissão em raios gama e da emissão em raio-x aqui no centro, em bolhas que se estendem muito além do plano do disco galáctico. Então a gente tem essa radiação sendo emitida lá no centro, e isso só pode acontecer se a gente tiver um buraco negro supermassivo com um disco de acreção produzindo essa radiação lá nessa região central.
Aqui tem um artigo bem interessante, se vocês quiserem tentar acessar. Aqui a gente tem as escalas de 50 mil anos-luz. Tá? Não são escalas muito grandes. Lembra que o disco tem da ordem de 1000 anos-luz de espessura? Então a gente está falando de 50 mil. Essa aqui é uma imagem ampliada lá, observada com o VLA da região do centro da nossa galáxia. Então, tem glóbulos rádio lá no centro. E isso tudo indica, então, que a gente deve ter flares acontecendo também, ou seja, matéria acretada a esse buraco negro supermassivo, e quando a matéria cai em direção ao buraco negro, ela emite radiação, e essa radiação que ela emite vai excitar o meio que está em volta. Isso vai fazer como se soltasse uma fulguração, um flare lá no centro da nossa galáxia. Isso também era uma coisa predita, tá? Então aqui é uma animação, eu tenho material que cai em direção aqui, ele caiu, uma parte, espiralou em direção ao centro, quando espirala em direção ao centro, eu tenho a emissão da radiação, tá? E essa emissão eu deveria detectar em raio-x, e o telescópio Chandra fez essa detecção também há poucos anos no centro da nossa galáxia. Tá? Então, a gente vai voltar a falar do centro galáctico na aula de galáxias de núcleo ativo, então já antevendo que lá a gente vai falar de buracos negros supermassivos também. Pois bem, então a nossa galáxia, ela é um ambiente dinâmico, uma vista moderna, ela tem movimentos, a matéria se move em órbitas, tem turbulência, ela é um ambiente em evolução, a gente tem gás, poeira do meio interestelar, que vão formar estrelas, planetas, cometas, nós, tá? Então, as estrelas evoluem, quando elas evoluem, elas convertem elementos mais leves em elementos mais pesados e vão modificando quimicamente a galáxia também. Então, a gente tem uma sucessão de coisas acontecendo, na verdade, na galáxia. E a gente também tem uma série de problemas ainda a resolver na galáxia, que eu listo alguns, tá? Para a gente ter alguma ideia. Um deles, tá? Qual é a natureza da matéria escura? Tá? Esse é um baita problema para a gente colocar na prova, certo? Se vocês souberem a resposta, saiam correndo e publiquem, tá? Não precisa responder na prova. Quando e como se formou a nossa galáxia? Tá? A gente tem uns bons palpites para todas essas coisas, mas a gente não tem a resposta a isso. Como e a que passo o gás foi convertido em estrelas, ou seja, qual é o histórico de formação estelar da nossa galáxia? E como o meio interestelar ele é transformado em estrelas? Como e a que passo? Tá? A gente tem boas informações a respeito, um conhecimento já bastante vasto, mas a gente não tem a resposta clara para essas perguntas aí. Certo? Vocês têm perguntas? Dúvidas? Todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada? Tem alguma ideia de qual é a estrela mais antiga da nossa galáxia? A estrela mais antiga da nossa galáxia, tá? A gente pode pensar nesse problema de uma maneira um pouquinho diferente. Essa estrela mais antiga, provavelmente, ela vai habitar o halo da galáxia, tá? Pode também estar lá no centro, mas ela muito provavelmente vai ser uma estrela que está num aglomerado globular. E a gente pode medir a idade das estrelas dos aglomerados globulares. Essas estrelas, pensando da maneira mais simples, elas todas têm a mesma idade, porque elas nasceram todas juntas com a mesma composição química. Elas só têm massa diferente. Quanto maior a massa, mais rápido ela evolui, mais rápido ela some. Então, se eu medir a idade do aglomerado, eu medir a idade da estrela mais antiga. O que a gente sabe é que a idade é maior do que 10 bilhões de anos. Mais alguma pergunta? Não? Se não tem mais perguntas, então estão dispensados.